Sejam bem-vindos ao meu canal. E para quem não me conhece, eu sou Rose Oliveira e por aqui eu anuncio as boas novas do Reino de Deus, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem que eu venho trazer hoje para vocês é falando um pouco sobre a humildade, porque não dá para falar muito, mas um pouco dá para a gente bater esse papo legal aqui hoje. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu trago para vocês essa mensagem de Jesus, falando um pouquinho sobre os benefícios que a humildade nos traz, né? Um pouco desses benefícios, né? Não são todos, porque sabemos que são inúmeros, né? São incontáveis os benefícios de que a gente, né, vive, né, quando a gente é humilde, né, quando a gente vive nessa condição de humilde, quando a gente se coloca, né, como uma pessoa humilde, aprende e põe em prática em nossas vidas, no nosso cotidiano. Então hoje eu vou estar lendo para vocês aqui, né, a palavra de Jesus, onde ele fala sobre, são duas citações de Jesus, né, dois benefícios nas quais a gente vive em nossas vidas quando a gente somos pessoas humildes. O que é ser humilde? O humilde é o oposto do orgulho, é o oposto da arrogância e da prepotência. Sabemos que o orgulho ele nos precede à ruína, à queda, né? Mas a humildade, né, nos coloca em patamares, em coisas grandes, né? Não é porque nós somos pessoas, seremos pessoas humildes que seremos menor que os outros, né? Isso é apenas uma situação, uma posição que a gente se coloca, né? A gente se coloca em uma posição de servo. Como Jesus, ele nos ensina, ele diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve, que está disposto a servir, que se coloca na posição de servo. O que se faz pequeno é o que se torna grande. Não aquele que se faz grande, né? Ele acha que ele se torna grande quando ele se coloca na posição de superior aos demais. Mas, na verdade, na lógica do reino de Deus, é totalmente oposto, totalmente diferente. O humilde é aquele que serve, é aquele que está pronto a servir, pronto a aprender sempre, uma mente aberta, um ouvido atento a ouvir e com a mente aberta a aprender sempre. Então, eu vou ler para vocês aqui hoje o que Jesus diz aqui para a gente em Mateus capítulo 5, versículo 3. Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Viu vocês? Tá vendo vocês? São dois benefícios, né, que fala aqui. A felicidade, felizes são os humildes, né, e o reino do céu é dado a eles, aos humildes. Por quê? Porque os humildes estão sempre abertos a aprender. Os humildes são aqueles que têm um coração ensinável, que está disposto a aprender sempre e que nunca se coloca em uma posição de que já sabe tudo. Ele está sempre aberto a aprender algo novo. E Jesus, ele nos convida, né? Ele fala na sua palavra, aprender de mim, né? Ele nos convida a aprender com ele. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o verdadeiro humilde é o que aprende com Jesus. Sim, sabemos que ler bastante, né? Isso nos traz conhecimento. Sabemos que aprender com pessoas também, né? Que já estão em um patamar de evolução maior que o nosso, que já estão um degrau a mais, né? Na humildade, né? Mas não em superioridade. Porque quando a gente se coloca nessa posição de superior, né? Isso nos torna pessoas arrogantes.
e orgulhosas, com a mente fechada, não disposta a aprender, e isso nos precede a ruína, a queda. Então, vamos aprender sempre com Jesus, a ser humilde. Vamos sempre se colocar nesse lugar, dessa posição de servos, servir os nossos irmãos na vida, no dia a dia. Foi isso que Jesus, ele também fala para a gente, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, meus irmãos, vamos aprender com Jesus. Como somos, né? Já que nós somos discípulos de Jesus, é mais um atributo divino para a gente absorver e viver aqui. Vamos aprender a ter um coração ensinável, vamos estar abertos a aprender todos os dias um pouquinho, e porque cada vez que a gente sobe um degrau na humildade, a gente tem que descer, cada vez mais que a gente sobe um degrau em autoconhecimento, a gente deve descer 2 em humildade, né? Vamos estar sempre buscando conhecimento, sim, né? Para a gente poder aplicar nas nossas vidas, né? No dia a dia da gente, nas nossas vivências com as pessoas, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos irmãos, né? Mas cada vez mais que a gente busca o autoconhecimento, passa a conhecer melhor a gente, lidar mais com a gente, com nossas emoções, devemos descer mais, Quando a gente sobe um degrau, deveremos descer 2 degraus em humildade, se colocando como? Na posição de servo sempre. Mas isso, meus irmãos, não está querendo dizer que a gente deve aceitar todas as imposições das pessoas para nossas vidas. Não. Jesus, ele também nos ensina a dizer sim quando for sim e não quando for não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Porque quando a gente diz sim, quando deveria dizer não, às vezes a gente está fazendo algo que a gente não gostaria de fazer. E aí a gente não vai fazer com amor e dedicação. A gente vai fazer, né, como se o outro tivesse nos obrigando a fazer. Então, devemos aprender com Jesus a dizer sim quando for sim, não quando for não. Porque não podemos dizer sim para todas as pessoas, para todas as situações e para todas as coisas que são impostas a gente na vida. Porque senão, né, ao invés da gente ser humilde, seremos uma pessoa que sofremos de uma, sabe, de uma doença, sabe, assim, que nos torna assim, sei lá, a gente não está aqui para agradar a todos, né? Na verdade, nós estamos aqui para agradar a Deus. Então, tem momento na vida que a gente tem que dizer sim, mas tem momento que temos que ter, sabe, se posicionar e dizer não, tá bom? Porque não é isso que vai nos qualificar como uma pessoa arrogante. Porque a pessoa arrogante não é aquela que diz não quando é necessário, nem sim quando é necessário. O arrogante é aquele que está fechado a aprender. É aquele que tem uma mente totalmente bloqueada, tem uma fortaleza mental. E essa fortaleza, ela precisa ser derrubada, né? Como diz o apóstolo Paulo, para que a verdade, ela entre. E assim, quando essa verdade entrar, depois que a fortaleza for derrubada, que a verdade entrar, é aí sim que começa a acender a luzinha lá dentro e que a gente começa a olhar para a gente, se enxergarmos e nos tornarmos, buscar a nos tornar pessoas melhores. Se nós nos colocamos na posição de arrogante, estivermos agindo como seres arrogantes, aí nós vamos começar a se enxergar e ver aonde a gente precisa melhorar, buscando aprender sempre com Jesus, que é Deus e que é o nosso mestre, né? É o nosso bom pastor, né? E ele ensina que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E as ovelhas dele ouvem a voz dele e as seguem. Então vamos, meus irmãos, como discípulo e como ovelha de Jesus, seguir ele, aprender com ele, se espelhar sempre nele, que sempre foi manso e humilde de coração. E hoje eu vou me despedir de vocês por aqui, né? E
Até breve, tá? E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós.